É um prazer muito grande estar com você nesse nosso encontro regular e eu gostaria que você se sentisse convidado de todo o coração, acolhido, para participar desta hora de pensamento, de fé, de decisão, de reflexão aplicada à vida, de realidades que não ficam só no nível do pensamento, mas que têm a vocação de se transformarem em carne, sangue, modo de ser. É isso que o Evangelho quer se tornar para mim e para você. Quer se tornar vida, olhar, compreensão, entendimento, discernimento, sabedoria, coragem, força, poder, resistência, paciência, esperança, tenacidade, intrepidez, moderação. Todas essas coisas Ele quer produzir em nós, quer gerar vida, liberdade, quer produzir aquela compreensão em fé que ajuda o homem a andar livre, livre do ódio, da inveja, das competições raivosas, das medições de força a animais, de toda essa maluquice que faz a vida da gente ficar uma miséria. Meu convite a você, portanto, é para prestar atenção, crer e praticar. Porque Jesus disse que se a gente só ouve e não põe em prática, nós somos pessoas para quem a palavra de Deus não serve para nada. É como quem vê uma pintura acontecer que retrata a própria face e ao invés de ver e prestar atenção em todos os defeitos da construção que retrata a gente, o indivíduo foge da verdade e queima o quadro, queima a retratação. Não é assim. O Evangelho chega e mostra quem a gente é. E também mostra quem a gente pode ser e se tornar. E bem-aventurado é aquele que abraçar o que pode ser, e não aquele que se contenta e choca a desgraça de quem é. Então está começando um programa diferente, onde eu vou responder a perguntas de uma carta ou duas. Você vai ver. E ao final eu volto dizendo uma palavrinha mais para você, tá bom? Então com vocês, esse nosso tempo do caminho da graça. Até já então. Olá, é com alegria que a gente está junto aqui na sessão Cartas, onde poderemos ler as cartas e o Caio onde vai estar respondendo as cartas. Que cartas são essas? Possivelmente já deve ser do seu conhecimento as cartas que são enviadas para o Caio e são publicadas no site. Tudo bem, Caio? Tudo bom, meu irmão. Apenas a título de curiosidade, já há quanto tempo você responde cartas das pessoas que te procuram para aconselhamento, alguma orientação? Como é que é a tua relação com as cartas e as pessoas que te procuram? Olha, eu nunca fui uma pessoa relacionada ao mundo das correspondências. Antes de me converter, as cartas que eu tinha respondido na vida tinham sido 3, talvez 4, e não mais do que isto. Depois de convertido, eu comecei a pregar, e quando isso iniciou na televisão, em 1974, obviamente que a TV emula, provoca as pessoas de muitos modos, e naquele tempo não havia internet, não havia nada disso. A vontade das pessoas era telefonar, se você desse um número, ou escrever. E o programa começou em Manaus, mas logo ele estava na rede amazônica de televisão, cobrindo toda a Amazônia, né? E outros estados, portanto. Quando ele começou a entrar nesses outros estados, onde eu não vivia, não estava presente, o volume de correspondências começou a chegar de uma forma absurda. E não havia nenhum aparato de respostas. Eu, no início, respondia uma a uma mão, mas não estava fazendo outra coisa na vida a não ser tentar responder aquilo, entrando pela madrugada, e tudo ali de maneira bem artesanal. E enquanto eu não encontrasse uma solução, eu passei a fazer o seguinte: cada mensagem que era pregada no programa de televisão era mimeografada, era
copidescado e mimeografada de domingo para segunda, de maneira que segunda-feira nós mandávamos aquelas mensagens para todo mundo que tinha escrito. E aí o volume dos que escreviam passou a crescer muito, porque tinha gente que já escrevia para receber aquela mensagem. Uhum. Então passou a ser milhares por semana. E eu respondia aquilo que as pessoas achavam que era extremamente forte ou que demandava uma palavra completamente pessoal. Do contrário, ia aquilo ali com uma carta padrão que eu, depois de um ano, resolvi fazer porque eu não dava conta de atender as pessoas. Aí meu volume de correspondência na vida passou a ficar cada vez mais funcional depois disso. Uhum. Era gente me escrevendo, amigos ou colegas, companheiros de trabalho, de ministério, e eu respondendo de modo funcional, mas cada vez menos. E cada vez mais o telefone da década de 80 em diante, 90. Eu, quando escrevia, ou eram livros que eu estava escrevendo, ou eram memorandos, informes, ou artigos, ou coisas do gênero para serem publicados em revistas ou jornais, mas quase nunca correspondência. Uhum. E aí quando veio o ano de 98 e aquele aparato todo que tinha sido construído entre 73 e 98 ruiu, e aí eu estou falando do aparato mesmo, sim, porque foram anos, décadas de construção de um aparato de comunicação poderoso, que começou com resposta a cartas. Uhum. E virou editora, virou revista, virou um monte de coisa, né? Quando aquilo tudo acabou, eu usava a internet apenas para mandar e-mails depois que ela surgiu e para fazer uma pesquisa aqui, outra ali, quando eu estava interessado em alguma coisa. Mas era só isso. Nunca entrei em chats, nunca fiz parte de fóruns, nunca nada disso, não sinto nenhuma atração. Não gosto mesmo. Uhum. Não rola, essa que é a verdade comigo, né? Então, eu não dava atenção à internet. Toda vez que eu abria ali aqueles e-mails que eu criava de 2 em 2 meses, porque eles ficavam abarrotados, as pessoas descobriam, escreviam demais, ficava inviável, eu ia mudando de e-mails, eu sempre via aquele volume enorme, dizia, como é que eu vou dar conta de responder? O seu site veio ao ar em 2003. Isso eu ainda estou falando do ano 2000. Sim. Muita gente me escrevendo, aí um contava para o outro qual era o meu e-mail. E aí depois de uma semana que eu tinha aberto um e-mail, trocado correspondência com umas 20 pessoas, eu estava recebendo 700, 800 e-mails, depois 1.000, 2.000, 3.000 por dia. Aí eu mandava para outro, uma geral dizendo que eu não estava mais usando aquele e-mail e mudava de e-mail. E foi assim, comigo sendo extremamente negligente em relação a manter correspondências atualizadas, até porque o volume delas me tornava naturalmente negligente, era inumano, não dava para responder a tanta carta. Uhum. Quando o site entrou no ar, aí o site gerou um volume absurdo. Nos primeiros meses eu recebi 250.000 cartas, todas cartas de aflição, de angústia, de dor, de questões da alma, né? A maioria quase que absoluta. E você tinha a intenção com o site, a princípio, de publicar as cartas? Não tinha. Como é que surgiu essa ideia de publicar? Surgiu porque a Adriana ouvia de mim a leitura de uma carta ou outra que eu respondia para alguém. No meio de milhares, eu digo uma carta ou outra, porque naquele tempo eu abria o e-mail de manhã e quando eu clicava ali, eu via aparecer assim 1.350, 2.000 e-mails. Aí eu ia tomar café, deixava aquele negócio baixando, depois
Deus nos abençoe, vamos ver o que acontece aqui, né? Eu consegui ainda, naquele tempo, responder cerca de 80 a 100 e-mails por dia. Sendo que eu só publicava no site, passei a publicar no site, assim, 3 ou 4 por dia. Então, esses que eu passei a publicar no site, eu dava um trato um pouco mais pedagógico, preocupado com a leitura geral que seria feita, assim como também eu limpava a carta da pessoa por completo e limpo para que não ficasse nenhum resíduo de informação, nenhum rabicho que ajudasse quem quer que fosse a identificar aquela pessoa, né? Então, mas respondendo a sua pergunta, foi porque a Adriana, que aqui e ali ouvia uma leitura de uma carta ou outra que eu tinha respondido, enviado para as pessoas, no meio daquelas 80, 100 que eu respondia por dia, ela dizia: meu Deus, você tinha que publicar essas cartas no site, e faça isso, publique no site e tal. Depois que ela me falou umas 3 ou 4 vezes, eu falei: quer saber, eu vou abrir um link lá chamado Cartas e vou botar. E abri e colei. E aí, meu Deus, eu quase morro, né, depois disso, porque o volume, se já era imenso, quadruplicou, né? E naquele tempo, uma coisa que é interessante de observar é a evolução da consciência das pessoas que passam pelo site, e uma evolução que a gente pode medir pelas cartas, porque as cartas me mostravam aonde as pessoas estavam. Você veja que nos 2 primeiros anos do site, eu toda hora eu botava lá um texto no qual eu repetia a mesma informação, que era a seguinte: tudo que você vir como tema manifesto nas cartas é o que está na cabeça das pessoas. Se alguém quiser saber no que eu penso o dia inteiro, leia as devocionais, reflexões, Mente de Paulo, opiniões, histórias, porque isso é no que eu penso. Ali é o que os outros pensam em cartas e me perguntam. Por que eu dizia isso? Porque a fixação sexual era absoluta quase por parte das pessoas, não é? Para cada 100 cartas, 95 versavam sobre sexo. Essa era uma outra coisa que eu ia perguntar para você, o teor das porcentagens. Era falando tudo... sobre sexualidade, família... No início era sexo. Sexo, sexo, sexo. Dava a impressão que eu só pensava em sexo, as pessoas só me perguntavam sobre sexo. E aí foi aquele volume que, se você entra no site e vai lá para 2003, vai para trás nele, você vê a quantidade de questões sobre sexo. No primeiro ano, no segundo ano, era sexo, todo tipo, né? Bestialidade, a pessoa que transou com um cachorro, ou o outro que masturbava o cachorro, o outro que tinha se envolvido com a sogra. Aí, depois da primeira resposta ao indivíduo que tinha se envolvido com a sogra, veio uma quantidade de cartas de gente envolvida com sogra, porque cada uma deflagrava dezenas, centenas de outras. E aí os temas iam se avolumando, né? E naquelas áreas sempre, divórcio, novo casamento, dava a impressão que era uma coisa minha, mas era de lá para cá, eu só estava respondendo. E devagar, à medida em que as respostas foram crescendo, os temas foram mudando e diminuindo em intensidade. Por exemplo, hoje, eu acho que o tema sexual está tão abordado no site que cada vez menos gente escreve sobre este assunto. A maioria está escrevendo sobre outras questões. E é óbvio que para cada 10 cartas, 3 viajam pela questão sexual. Mas comparando com antigamente, já deu uma diminuída muito expressiva. A mesma coisa sobre divórcio, novo casamento. Hoje em dia as pessoas, quando perguntam sobre essas áreas afetivas, perguntam muito mais relacionada ao que fazem com a sua dor,
não é? Ou com uma traição, ou com o término de um casamento, ou com uma atitude sistemática de um cônjuge que boicota o relacionamento e inviabiliza a continuidade, e querem saber se ainda tem alguma saída. Agora, tem muita carta também de homossexual, sim, que foi um outro tema que depois do segundo ano cresceu muito. Quando eu comecei a responder algumas cartas de pessoas que viviam o drama e a condição da homossexualidade de modos distintos, também foi uma avalanche. sim, né? E hoje, também não sendo nessa área pessoal, a maior parte das pessoas pergunta muito sobre o que elas devem fazer em relação à prática da fé, uma vez que elas estão entendendo o que elas estão entendendo. uhum. Então, cada vez mais as questões têm a ver com, e agora, o que eu faço com isso? Sim. E também tem muito pastor que escreve desde o início, né? Continua escrevendo muito. Hoje em dia tem também um outro fenômeno, que é o indivíduo que nunca foi ao site, Sim. mas que os amigos ficam mandando os meus textos para eles, eles veem o meu e-mail lá, eles escrevem direto, sem nunca terem ido. Aí me dá um trabalho enorme, porque são aquelas perguntas cruas. Sim. Aí eu fico às vezes pegando links e links de respostas dadas e só colando e mandando para eles aprenderem a trabalhar lá com aquela ferramenta, né? Então foi assim que a minha relação com as cartas transcorreu até hoje. Agora, uma ou outra pessoa, quando manda a carta para você, fala, olha, não publica minha carta. Tem. Não quero publicar. Na maioria não faz isso, Sim. mas alguns fazem. Aí eu só respondo e mando para o indivíduo. Como também tem muita gente que diz assim, por favor, se for publicar minha carta, omita o meu nome e o meu e-mail. Carta nenhuma ali tem nome e e-mail. E inclusive nas cartas desses indivíduos, eu não só tiro nomes e e-mails, é claro, mas tiro muito rabicho, até psicológico, que eles deixam para trás, que uma pessoa íntima deles identificaria. Sim. Assim como eu nunca deixo a região, quando eu deixo a região, alguma região, é porque não tem importância nenhuma, né? Eu vejo que não tem. Mas em geral eu limpo tudo e que possa identificar aquela pessoa. Mas também tem aquele que diz o seguinte, pode publicar a resposta à minha carta, porque eu sei que vai edificar muitos. Aí você limpa a carta dele toda, publica. 2 dias depois ele está escrevendo a você, pelo amor de Deus, tira minha carta do ar, porque eu não suporto me ver pelado lá. Ele fica com aquela sensação horrível de nudez. E não quer que a carta dele fique lá. Agora eu estou pensando numa coisa aqui. Você não acha que o fato de publicar as cartas pode gerar um fenômeno interessante? Você publica a carta lá sobre essa questão que você falou aí, que teve envolvimento com a sogra. O camarada lá do Cabrobró, do interior do Cabrobró, se identifica com aquilo. Então é uma questão interessante o fato de publicar a carta, que as pessoas vão se manifestando, vão tirando o bicho que tem dentro disso, né? Acho que uma demonstração disso é a cessação temática. É quando um tema como o sexo, que era uma torrente, era uma catarata do Iguaçu no site, a ponto de um amigo muito querido meu que mora nos Estados Unidos e lendo o site, ele tem muita intimidade, liberdade, afinidade, é uma amizade profunda que temos, e não de palavras, mas de vínculos mesmo. Ele um dia me escreveu e disse assim, Caio, meu irmão, teu site é uma maravilha, mas é o primeiro site cristão erótico que eu conheço. Eu digo, até tu, meu irmão, pelo amor de Deus, não é nada disso, isso é como a cabeça das pessoas está. Então quando você vê aquele tema que era tão esmagador e diminuindo a intensidade, você vê como quem está ali desde o início viajando foi ficando limpo disso. Deixou de ser uma pulsão aflitiva. E por que deixou? Porque a graça de Deus desmontou aquela bomba relógio.
E aí o indivíduo, quanto menos preocupado com esse tema, menos o tema o perturbará. Sem dúvida. Não é? Boa parte das questões relacionadas a isso crescem muito porque as pessoas perseguem a temática, lutando contra ela e fazendo-a aumentar num volume desproporcional. É verdade. E é isso aí. Maravilha. Já deu para você perceber que o programa vai ser pra lá de bom. Sessão Cartas. Forte abraço para você. A gente se encontra no próximo programa. Um abraço.